Bom dia! Hoje é 23 de janeiro de 2021, é um sábado, e o assunto que nós tivemos a inspiração de escolher hoje é o assunto que nós vamos falar hoje na Seara Bendita, no A2. É uma carta de Paulo a Éfesos, capítulo 5, versículo 10. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor. Nós fizemos a pesquisa nos livros que são direcionados a nós, os capítulos. Está no livro Modo de Entender, no capítulo 42, Escolhas Precipitadas, Hamed, Francisco Espírito Santo Neto. E ele vai abordar um versículo de João, capítulo 11, versículo 9 e 10. Palavras de Vida Eterna, capítulo 18, Atitudes Essenciais, Emmanuel Chico Xavier, e ele vai abordar Lucas, capítulo 15, 27. E o Cirurgia Moral, capítulo 2, Autoanálise, de Lancelin João Nunes Maia. Muito bem. Bom, o que você, neste ano de 2020, mais necessitou? O que você aprendeu de mais importante? Sabe o que foi? Que a tua paz depende da paz do teu companheiro. Tivemos que aprender a viver em amor e unidade. Praticando diariamente o exercício da tolerância, da aceitação, das diversas adaptações, né? Compreensão, mudanças de valores, tiramos as coisas do primeiro lugar e passamos para o quinto lugar, né? E aí vice-versa. Pois é. E aí, o que aconteceu nesse ano inteirinho? Foi aberta a caixa de Pandora. Você sabe o que é a caixa de Pandora? É um objeto extraordinário que faz parte da mitologia grega. Trata-se de uma caixa onde os deuses colocaram todas as desgraças do mundo, entre as quais a guerra, a discórdia e as doenças do corpo e da alma. Contudo, nela havia um único dom, a esperança. E essa epístola que Paulo nos escreve, ela é diferente de todas as outras que Paulo escrevia, porque as outras ele escrevia com o objetivo de aconselhar as igrejas em relação aos ensinamentos que ele deixou e que foram deturpados ao longo do tempo, né? Após a sua saída. Essa carta específica ao povo de Éfesos, ao contrário, esta Paulo chama a atenção aos imensos recursos espirituais que os novos cristãos daquela época receberam com seus ensinamentos que ele passou, os exemplos de vida do próprio Jesus. Pois é, isto era para que fosse cumprido os propósitos de Deus. Paulo, inclusive, adverte a Éfesos, que hoje é a atual Turquia e naquela época era o mais importante centro comercial da Ásia Menor, para que eles vivessem e aproveitassem esses ensinamentos espirituais para viverem em amor e unidade. Gente, se a gente pudesse ler os pensamentos do Pai Celestial para seus filhos, nós, seres humanos, né? Talvez o desejo dele maior fosse que nós vivêssemos exatamente assim como Paulo, né, escreve nessa carta, para que todos vivessem em amor e unidade, um por todos, todos por um, né? E talvez seja essa a mensagem que o nosso Pai, Deus, né, nos direcionou nesse ano de 2020 até hoje, 23 de janeiro de 2021. Abrindo a caixa de Pandora, cada um na sua casa, né, iniciamos lutas. Mas a maior batalha foi aquela que não precisamos sair fora de nós mesmos, nos diz lá o Lancelin, através do livro João Nunes Maia no Cirurgia Moral. É a guerra interna, a do corpo a corpo, a do pensamento a pensamento,
a da vontade à vontade. Nós nos deparamos com instintos inferiores. Talvez antes nós não tínhamos ainda nos analisado, porque sempre quando nós saímos de casa para ir para o trabalho, para ir para algum lugar, né? Nós, seres humanos, vestimos máscaras, né? E aí acabamos acreditar que ilusoriamente nós já adquirimos aquelas virtudes que nós usamos através da polidez, da educação que a mamãe ensinou, o papai ensinou, né? Da amabilidade com estranhos, mas fechados em casa, nós não usamos máscaras. Aí começa o confronto, a guerra, como lá, né? Abrimos a caixa de Pandora, né? A guerra. E aí nós começamos a sentir que nós temos muitas fragilidades, muitas tendências, né? E elas tiveram que ser revistas, analisadas e disciplinadas, já que nós queremos a paz. Todo mundo quer uma paz, todo mundo quer viver harmonia, todo mundo quer viver, né, generosamente com as pessoas à sua volta. Eu faço para você, não, deixa que eu faço, né? Todo mundo quer viver nesse clima, que é o clima de um pai, de uma mãe, né? Dentro da sua própria casa, ou de companheiros, ou de amigos que vivem juntos, não importa. Todos nós queremos viver em paz. E nós aprendemos que a nossa paz depende da paz que nós promovemos no outro. Mas ainda estamos, queridos, neste processo de estabelecer a paz do companheiro para que nós possamos viver a nossa paz. Sabemos que somos viciados com as emoções que nós vamos repetindo. Toda vez que nós gritamos ou sorrimos, amamos ou odiamos, nós vamos gerar hormônios, liberar hormônios correspondente a esse tipo de emoção, né? E aí, desculpa, quando nós começamos a nos analisar, a ver que as coisas começam a complicar quando nós agimos do jeito que a gente quer agir, nós começamos a querer nos educar. A gente se propõe a ter mais disciplina, a mudar essas emoções. E sabe o que acontece? O corpo, pasme você, sente falta bioquimicamente. E até gera sintomas de abstinência, igual como se a gente estivesse deixando o álcool ou as drogas. Sonolência, irritabilidade, né? Isso acontece muito quando nós temos o vício de agir de uma maneira e resolvemos mudar esta maneira. Até o fato de nós não irmos para o trabalho, no ônibus, no trânsito, né? Isso já gera um estresse. E o não sofrer esse estresse também já gera esse clima de abstinência. Dizem, né, os psicossomáticos, né, tanto pode ser médicos como psicólogos, eles falam que nós levamos quase 9 meses para o teu corpo mudar e se acostumar com os novos hábitos. É quase um nascer de novo, né? Pois é. Por isso, a perseverança precisa ser um ato de amor conosco mesmo. Buscar colocarmos no lugar do outro quando falamos o que vem à nossa mente, né? Onde palavras podem às vezes destruir anos de relacionamento. E nós vemos que houve muito divórcio e outras coisas mais sérias, né? Geralmente dizemos: ah, puxa vida, os meus pensamentos vêm à minha cabeça sem que eu os crie. Sim, isso acontece. Mas nós devemos cuidar da nossa cabeça. A cabeça é nossa. O pensamento é nosso, né? Filtrar as mensagens que desestabilizam a nossa mente. Nós, espíritas, gostamos de falar que são os obsessores, né? Mas veja bem, os obsessores, eles só põem lenha na fogueira. A fogueira é quem prepara, somos nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo que despertamos nos outros e somos também, amigos, os primeiros a colher frutos das sementes que plantamos no coração alheio. Pois é. E como Jesus nos exemplificou? Através do amor.
ele não usou de violência. Então, não usemos de violência conosco ou mesmo com os outros, e principalmente com os outros, né? Aí eu ultimamente tenho recebido muitos vídeos, né? E eu sempre vejo um que se repete, em que os leões, leoas, né? Quando vê o seu cuidador, veja bem, eu usei a palavra cuidador e não domesticador, porque o cuidador ele usa amor, né? Ele cuida, ele dá um pouco de si ao próximo. E a gente vê que quando os leões, né, vem aquele cuidador, eles vêm correndo, abraçam seus cuidadores, né? Correm e dão lambidas, as garras recolhidas, os dentes mostrando quase que um sorriso e os olhos cheios de amor. Feras selvagens se curvam frente ao amor. E aí o Hamed, naquele livro, Um Modo de Entender, através de Francisco Espírito Santo Neto, ele diz assim, dar tempo ao tempo. Ele diz que isso não é tempo perdido, que uma atitude antes da ocasião certa pode ser tão inapropriada quanto aquela tarde demais. E às vezes, movidos pela ansiedade, né, agimos impetuosamente, na vontade, muitas vezes, de querer corrigir o outro que vive conosco, impor, ou melhor, forçá-los a resolver seus velhos conflitos num passe de mágica. Para nós queremos que tenham paciência, para nós resolvermos os nossos conflitos, mas nós exigimos do outro que seja tudo muito rápido para que nós possamos usufruir desse novo ser sem aquele velho hábito que tanto atrapalha a gente. Ai, amigos, será que nós esquecemos que o propósito da mudança já está implícita no processo da evolução humana? Será que nós temos esquecido que Deus já colocou tudo e todos na lei do progresso? Cada um anda no seu ritmo, no seu compasso existencial, diz Emmanuel. Compasso existencial, a gente lembra de música. Um vai andar na estrada da sua vida no compasso de um rock, o outro no compasso de uma música clássica, o outro no samba, outro no, sei lá, qualquer outro tipo de compasso, né? Mas cada um anda segundo aquele que escolhe, o seu compasso existencial. Existe uma determinação divina, onipresente e onipotente, que nos guia, mesmo que a gente não acredite em Deus, né? Sem que precisamos nos mover de modo desesperado e sem que busquemos as respostas numa atmosfera de impaciência. Deus sabe como e quando move as peças para mudar alguém e sabe o momento certo. Diz por aí, né, que Deus escreve certo por linhas, aí abre aspas que eu vou falar a minha parte, que no nosso modo acanhado de entendimento parecem ser tortas, apenas parecem. Mas como estar pronto para receber a orientação de Jesus, de Deus, dos nossos guardiões, dos mentores espirituais, do plano maior? Qual seria a postura? Quais os pensamentos que abrem um canal vertical com o mais alto? Aí, lá naquele livro, O Modo de Entender, o Hamed nos relembra João no capítulo 11, versículo 9 e 10, que diz assim, abre aspas, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Lindo essa lembrança de Hamed, desse versículo que João nos fala, né? Jesus aí está nos convidando, gente, a fazer um sol interior. Caminhar com a luz externa, né? É muito fácil quando alguém está iluminando o caminho pra gente. Mas e quando estamos sós? E quando estamos nas trevas, nas sombras, nas brigas, nas reclamações,
nas dificuldades do nosso dia a dia, na nossa caixa de Pandora aberta, nós precisamos fazer o sol interior, porque assim a gente não tropeça, né? Então, diante do momento em que nós nos atritamos com os outros dentro de casa, repare, nós estamos num momento diferente em que a gente começa a convidar, abrir a porta do smartphone, abrir a porta do laptop e deixar entrar na nossa casa virtualmente, né, a escuridão, através de mensagens que desestabilizam as nossas emoções, o nosso pensamento. Então, façamos como Jesus nos advertiu, façamos o sol no nosso interior. Jesus é sempre amoroso, né? Iniciando por domesticar, melhor, cuidar com amor os leões dos nossos pensamentos. Porque esses pensamentos, eles se transformam em sentimentos. De tanto você pensar numa coisa, fulano falou assim comigo, fulano foi agressivo comigo, aí você conta pra um, conta pra outro, repensa. Daqui a pouco você já está com raiva do fulano. Já gerou um sentimento, né? E aí, quando a pessoa chega perto de nós, acabou, a gente não tem mais como frear. Aí vem aquela emoção e a gente grita e a gente é agressivo também. E aí a paz que o Pai queria para nós, que nós queríamos para nós, foi por água abaixo, percebe? Então é aí no pensamento que nós temos que começar a verificar, né? Porque depois que chegou na emoção, a gente não consegue impedir a ação. A origem de todo bem é, por sua vez, a origem de todo mal. A origem está onde? Na mente. Atitudes essenciais são tomadas na nossa própria mudança. E como um joguinho de xadrez, eu tinha visto aí esse tempo, como é que é? O Câmbito da Rainha, eu esqueci, na Netflix. E é tudo de xadrez, né? Uma moça que joga xadrez no orfanato. Interessante o filme. Mas interessante é que a gente observa que o mover das peças, quando você escolhe uma peça para mover no xadrez, você causa no seu adversário conforto ou desconforto, não é verdade? Pois é. Logo, é a nossa movimentação, é a nossa postura, é a nossa ação que promove uma reação favorável ou desfavorável. Tudo está nas nossas mãos, né? Nós mudamos o outro agindo com amor, com respeito, com carinho, com compreensão, com entendimento, nos adaptando ao gênio do outro, né? Adaptar-se ao gênio do outro não é aceitar tudo que o outro faz, é gerar nesse momento o equilíbrio, a paz e a harmonia, não é? Pois é. E isso vão gerar o quê? Respostas equivalentes a esse tipo de atitude. Essa metáfora, ela explica muito bem, porém só tem um senãozinho, gente. É que no caminho da vida, no nosso caminho evolutivo, o outro não é nosso adversário, mas é um companheiro de caminhada, também com as suas fragilidades semelhantes às nossas. Talvez não tenhamos essa fragilidade, mas temos outras. E Jesus nos pede para amar ao próximo, não para amar as virtudes do próximo. O próximo com tudo, não é assim? Transformar vidas é com a própria existência. A nossa paz depende da paz do nosso companheiro. Fechando aí a caixa de Pandora, através da escolha de novas atitudes, vamos colocar aquela que ficou lá guardadinha, escondidinha, a esperança. Vamos ativar a esperança nos caminhos evolutivos do nosso planeta Terra, onde viveremos, como Paulo nos chama nessa carta a Efésios, em amor e unidade, discernindo que isto é o agradável ao nosso Pai Celestial. Abraços fraternos, que vocês tenham aproveitado essa reflexão, assim como eu aproveitei esse estudo, compartilhei com vocês, né? Se quiserem, dê aí um like ou um dislike, se você não quiser, né, no nosso YouTube. E faça seus comentários, assim a gente pode trocar, né, informações. Que assim seja. Abraços fraternos.